Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito sobre nós, que Ele nos ajude, que Ele esteja conosco durante a exposição da palavra. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor e queremos nessa hora suplicar a Ti que o Senhor se faça presente, como nós cremos que o Senhor está presente. Agora, na instrução da Sua palavra, na exposição da Sua palavra, que o Senhor possa trazer as verdades que foram lidas às nossas mentes e corações e aplicá-las a nós conforme o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos continuar a nossa série e finalizar de exposições dos solas da Reforma. Nós já vimos a importância, estamos vendo a importância da Reforma nos cultos de quinta. Na verdade, os estudiosos, eles fazem uma definição da Reforma, falando que a Reforma, ela é o evento mais importante depois do Pentecostes. Tamanha a magnitude daquilo que Deus fez naquele período e o que estava em jogo, E ao longo desses últimos dias, nós vimos, desse último mês, nós vimos, através das exposições das Escrituras, esses princípios que não foram inventados pelos reformadores, mas eles estão presentes na Escritura, eles estão aqui na Palavra de Deus, e é dela que esses princípios derivam. E resumidamente então, esses solas, eles representam tudo aquilo pelo qual todos os reformados entregaram ali as suas vidas, gastaram a sua energia, a sua saúde, para enfatizar essas mesmas verdades. Carl Trueman, ele vai dizer que a Reforma, como um todo, ela nada mais é do que a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Porque Deus havia sido descentralizado, a glória de Deus havia sido roubada, e as pessoas estavam glorificando homens, glorificando a igreja, glorificando métodos, glorificando sistemas. Mas a Reforma então, ela tem esse objetivo de trazer Deus de volta para o centro da vida da igreja e mostrar que o foco da nossa vida, em todos os âmbitos, é Deus. Deus é o foco da nossa vida. O pastor Franklin Ferreira, comentando sobre esse assunto, somente a Deus a glória, ele diz assim: a base definitiva sobre a qual os reformadores fundamentaram sua inteira crítica da teologia e piedade católica medieval foi a glória de Deus. E isso fica evidente quando afirmam sem ambiguidade alguma que toda a religião do papado rouba a glória de Deus, que é apropriadamente dele e dele somente. Então você percebe exatamente o que os reformados fizeram, a vida deles, o ensino deles, as atitudes deles, tudo o que eles fizeram, gravitavam em torno desta atitude, o zelo pela glória de Deus, a paixão pela glória de Deus, o desejo de que Deus seja conhecido e glorificado e que os homens desapareçam, mas que somente o nome de Deus seja honrado na igreja. Esse foi o desejo dos reformadores, esse foi o desejo. Por exemplo, uma ilustração que mostra isso, nós estudamos quinta-feira sobre a vida de Calvino,
Nós não mencionamos isso na quinta, mas eu quero falar essa história para vocês. No final da vida, Calvino, que estava muito doente, você viu a lista de enfermidades que esse homem carregava. Antes de ser sepultado, ele pediu para os seus amigos, para que ninguém soubesse o paradeiro da onde ele iria ser sepultado, e que sobre sua lápide não fosse escrito nada, nem ao menos o seu nome. Porque ele queria, e ele sabia, embora ele soubesse que ele fez muito para Deus, e muitos iam até ele na cidade de Genebra para aprender, para estudar. Ele não queria que nada solopasse ou escondesse ou deturpasse a glória de Deus, ou fosse uma pedra de tropeço para o Evangelho. Tanto é que ele pede que ele seja enterrado num cemitério comum, para que ele fosse esquecido, porque o objetivo da vida dele sempre foi que Deus seja conhecido e nada mais. A glória de Deus. Nunca foi a intenção de nenhum dos reformadores terem os seus nomes gravados em ideias. Mas, como eles foram importantes nesse aspecto, aprove a Deus que isso fosse assim. Lutero não queria uma igreja com seu nome. Calvino não queria um sistema de pensamento com seu nome. Muito menos Armínio, que já tinha os seus ensinos engavetados. Ele queria um sistema de ensino com seu nome. Então você vê que esses homens, eles sempre tiveram uma única preocupação, que na verdade é uma preocupação bíblica de Deus. Como diz o salmista, Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A glória de Deus, ela não pode ser partilhada, ela não pode ser repartida. Deus não dá a sua glória a ninguém. A glória é exclusiva de Deus. Então, quando Paulo está diante dessa passagem que nós lemos aqui, do verso 33 ao 36, ele está fazendo exatamente isso. Ele está dando a glória somente a Deus, por tudo que Deus fez no plano de salvação e tudo o resto. É isso que Paulo está fazendo. Olhando para os versos, deixa sua Bíblia aberta. Veja que existe uma divisão nesse texto, uma estrutura. No verso 33, nós temos Paulo apresentando para nós a incompreensibilidade do plano de Deus. Embora o plano de Deus possa ser, sim, em certos aspectos compreendidos, existe mesmo na palavra revelada pontos em que nós não podemos compreender, esquadrinhar, manipular, dominar. Então Paulo quer mostrar isso, que o plano de Deus, ele é tão grande, tão profundo, tão rico, tão sábio, que ele é incompreensível para os homens. Ele é incompreensível. Em segundo lugar, Paulo vai mostrar que o plano de Deus, no verso 34 a 35, ele é independente dos planos ou dos pensamentos humanos, ou seja, a incompreensibilidade de Deus, a incompreensibilidade do plano de Deus, a independência do plano de Deus, e por último, no verso 36, a exclusividade da glória para Deus em seu plano. Só pertence a Ele, porque se é Ele que planejou e Ele fez de maneira independente, realizou, então a glória é somente de Deus. Então, se nós pudéssemos resumir esses 3 pontos de Paulo em uma única frase, seria basicamente assim, Deus revela sua glória por meio do seu plano incompreensível e independente, a fim de mostrar a sua exclusividade e soberania em todas as coisas. É isso que Deus está querendo mostrar através da vida de Paulo. Deus revela a sua glória por meio do seu plano incompreensível e independente, a fim de mostrar a sua exclusividade e soberania em todas as coisas. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Vamos então a esses pontos. Primeiro ponto, a incompreensibilidade de Deus. Paulo está finalizando uma linha de pensamento. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está tratando especificamente de Israel dentro do plano de Deus. E ele finaliza louvando a Deus, porque apesar de Israel ter rejeitado, no capítulo 11 ele vai falar que Deus ainda tem um plano.
misterioso, maravilhoso, mas que foi revelado e que agora também Deus vai salvar muitos israelitas. Mas quando você olha para as palavras que Paulo está dizendo aqui, Paulo não está louvando a Deus só por causa de Israel. Paulo está fazendo uma conclusão de tudo que ele veio dizendo desde o capítulo 1 de Romanos. Ele fala tudo aquilo que Deus fez, ele fala quem era o homem, como o homem estava perdido nos seus pecados, como que Deus justificou esses homens pela fé somente, por meio de Cristo somente, por meio da graça somente, em como Deus assegura esse plano ao nos unir a Cristo por meio do seu Espírito, uma união mística, inseparável, inquebrável, e de como Deus nos envia aquele que vai nos assegurar e nos guardar até o fim da nossa caminhada cristã, o Espírito Santo, por meio de sua obra no capítulo 8, e como Deus maravilhosamente nos elegeu, nos escolheu, antes da fundação do mundo, no capítulo 9, então perceba, quando Paulo está aqui, colocando o seu coração, louvando a Deus nessas palavras maravilhosas que nós lemos, ele nada mais está lembrando de tudo aquilo que ele falou, e ele não tem outra coisa a dizer senão louvar a Deus, porque Deus merece toda a glória, porque no final foi Deus quem fez tudo. Então no verso 33 ele começa, veja o verso 33, ele diz, e aqui essa expressão ela já é intencional, antes dele começar a falar tudo que ele tem para falar, é como se Paulo estivesse fazendo um rogo da sua alma, um gemido santo, e ele estivesse chamando a atenção para o estado de espírito que ele vai estar agora falando, tudo aquilo que ele vem dizer adiante. Ele quer mostrar às pessoas que vão ler as suas palavras, que ele está perplexo, que ele está admirado, que ele está maravilhado, que ele está extasiado com tudo que ele mesmo escreveu, sob o poder e inspiração do Espírito Santo. E então ele começa a fazer uma medição, ele vai medir a extensão do plano de Deus, ele usa uma linguagem como se ele estivesse fazendo, medindo a profundidade de alguma coisa, ele usa a linguagem humana, porque ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo está caracterizando o plano de Deus salvífico, tudo aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez antes da fundação do mundo, o envio do Espírito Santo, como uma obra que é profundamente rica, profundamente sábia, profundamente cheia de conhecimento que vem de Deus. É isso que ele está falando, profundidade da riqueza. Se você ler Efésios, essa palavra riqueza é uma das palavras que mais repete na carta aos Efésios. E quando Paulo repete essa expressão riqueza, ele está sempre falando da graça de Deus em Cristo Jesus, que foi ofertada a nós, os homens, que não poderíamos ser salvos. Então Paulo aqui mais uma vez, ele está olhando para aquilo que Deus fez, olhando para o plano, para a maneira como Deus organizou o plano dele, e realizou, e traçou o seu plano, e ele está dizendo, é profundo, é muito profundo, ele não coloca medidas, porque esse plano não pode ser medido, como ele fez também em Efésios 3, verso 14 e 21, quando ele está falando a necessidade de que as pessoas compreendessem o amor de Deus, ele fala que esse amor, ele é revelado por meio de uma largura, de um comprimento, de uma altura e de uma profundidade, que embora nós precisamos compreender, ele termina dizendo, excede todo entendimento. Percebe? Parece um paradoxo, parece uma contradição. Ele ora para que eles compreendam a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, mas depois ele fala assim, mas excede o entendimento. Então por um lado, como nós já falamos, o plano de Deus é compreensível naquilo que é básico, naquilo que é essencial para nós entendermos, mas por outro, ele é incompreensível, porque ele mostra as profundidades, as grandezas dos atos de Deus, como eles são harmonizados, como eles são perfeitos, como Deus faz tudo e não falha. Porque quando a gente planeja alguma coisa, dá tudo errado,
A gente vai fazer uma viagem simples, a gente calcula espaço errado de mala, a gente calcula quantidade de combustível errada, a gente calcula tempo de viagem errado, e não, vai ser 2 ou 3 paradas, 6 paradas. Então a nossa viagem muitas vezes mostra a nossa incapacidade de organização nos planos simples. Irmãos, aqui Paulo está falando que Deus organizou um plano salvífico de eternidade a eternidade, a ponto de que Ele governa cada minúcia, cada detalhe, e o plano acontece exatamente como Deus decretou, exatamente como Deus planejou. Não foge o controle de Deus. Deus não perde as rédeas, Deus não perde o controle. Não há circunstâncias, não há intempéries, não há plano B, plano C. Deus tem o seu plano, e esse plano é executado, ele é realizado. E é por isso que Paulo está louvando a Deus, porque ele está olhando para os homens, e está olhando para Deus, e está falando assim: como Deus é maravilhoso, e é digno de toda a glória. É como, por exemplo, quando Paulo fala dessa profundeza, para ilustrar, é como se nós estivéssemos diante de um oceano. Você vê o oceano, você toca, você sente a temperatura da água, você pode ir a determinadas profundidades mediante alguns equipamentos. Sem equipamento você mergulha, você nada. Com equipamentos você vai mais fundo, mas existe um limite para você chegar. E quando os homens desafiam esses limites, eles morrem, eles se perdem. E imagina isso. Nós estamos aqui fazendo uma ilustração, falando do oceano, mas imagina o plano de Deus, a grandeza. Aqui Paulo está usando uma linguagem que ele está nos fazendo olhar para baixo, mas muitas vezes Deus nos faz olhar para cima. Porque, por exemplo, Isaías 55, verso 8 e 9 vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E esse é um capítulo onde Deus está fazendo um convite à graça. Venham, comam, bebam, desfrutem, porque é tudo de graça. Eu não cobro nada de vocês, eu entrego tudo. Então perceba a grandeza, a dimensão de Deus. E aí, então depois Paulo vai, por assim dizer, qualificar esse plano, porque depois de falar, de caracterizar para nós essas medidas, ele vai dizer quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, na segunda parte do verso 33. Então, primeiramente, ele usa 2 vezes a expressão quão. Não tem uma palavra para ele medir, não tem uma palavra para ele caracterizar. Então ele usa uma palavra que está elevando aquilo que ele vai falar ao grau máximo. Assim como a profundidade do plano de Deus não tem medição, a sabedoria que Deus utilizou, a inteligência de Deus, o conhecimento que Deus tem para fazer tudo aquilo que Ele fez na obra da salvação, ele não pode ser testado. Você já fez teste de QI? Você testa lá o seu quociente da inteligência. O quociente da inteligência de Deus não pode ser medido. É por isso que Paulo está usando essa expressão, quão inexplicáveis, quão insondáveis. E ele fala, o que é insondável e inexplicável? Os decretos e o caminho. Ele está fazendo uma diferença, o plano e a ação. Quando ele usa a expressão juízos, é como se fosse decretos. Em algumas traduções está decretos ou desígnios, que é como se fosse a vontade de Deus, o plano, o que Ele quer fazer, o que antecede a criação. Mas quando Ele diz, insondáveis os seus caminhos, é a maneira como Deus realiza isso na história. É o modo como Deus desenvolve essa salvação. É como Ele guia todas as coisas. É como Ele prepara o mundo para a chegada do Seu Filho Jesus Cristo. É como Cristo vem de maneira sobrenatural e maravilhosa. O caminho de Deus é insondável. Nós não temos a capacidade,
nós não somos capazes de esquadrinhar, de examinar ou de exercer domínio sobre o plano de Deus. Ou Deus, Ele não é uma ciência que a gente manipula e coloca numa mesa de laboratório e examina todo o plano de Deus. É isso que Paulo está levando a gente a entender, que embora Ele tenha mostrado as etapas do plano de Deus, nós não podemos sondar todas as coisas, nós não temos todas as respostas, porque a fé cristã ela é cheia de mistérios, mas é o Espírito que traz essas verdades para nós. Nós não temos o poder de adentrar a mente de Deus, nós não podemos fazer isso. É como se Paulo estivesse olhando para tudo que ele disse e também para aquilo que ele não disse, e analisando as particularidades do plano de Deus, os detalhes envolvidos, a inter-relação, a conexão de uma coisa com a outra, como ao mesmo tempo um Deus trino, Ele se torna um homem com duas naturezas, é uma só pessoa, e Ele morre na cruz, mas Deus não pode morrer, mas Jesus experimenta a morte. Pense em todas essas coisas, isso são coisas inexplicáveis e insondáveis. Paulo quer levar a gente a pensar nas grandezas de Deus. Se nós pudéssemos ficar aqui citando doutrinas complexas que a nossa mente não consegue explicar para a nossa própria mentalidade. Por exemplo, Deus criou todas as coisas ex nihilo, que significa somente pelo poder da sua palavra. Ele disse haja e ouve. Mas nós não sabemos o que é isso, porque para a gente criar alguma coisa, a gente precisa de matéria-prima. Deus não precisa, Ele traz à existência aquilo que não existe. Você consegue entender isso? Pensa na sustentação. Deus fala que Ele sustenta o universo, que Ele sustenta os animais, que Ele cuida das águas que passam pelos lençóis freáticos, pelos sucos da terra, que Ele faz chover, que Ele faz secar, que Ele faz vir vento, que Ele faz paravento, que é Ele quem põe comida na nossa mesa. Vai falar que é Deus que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, quando eles caem, quando eles não caem. Fala que não morre um pardal se Ele não quiser. Veja a soberania de Deus, você entende isso? Esse Deus é grande, esse Deus é soberano. Como você explica a Trindade, um único Deus, três pessoas atuantes em aspectos diferentes da salvação? Deus elege, o Filho morre, o Espírito santifica. Como que você entende a encarnação? Que Jesus Cristo se tornou homem, Deus se fez homem, sem pecado, sem concepção, um milagre. Como que você explica as naturezas de Cristo? São duas naturezas inteiras, que não se confundem, não se dividem, e não é duas pessoas, é uma única pessoa. Isso é mistério. Paulo está olhando para tudo isso. Como que você explica a eleição? Por que Deus te elegeu? Você tem resposta? Porque se você olha para você e pensa que foi por alguma coisa boa, você já não entendeu a eleição. Porque Deus fala assim, os motivos pelos quais eu te elegi estão escondidos em mim mesmo. Eu fui o meu próprio conselheiro, não pedi conselho para ninguém. Ele fala isso 3 vezes no capítulo 1, segundo o beneplácito da minha vontade, eu fui meu próprio conselheiro. Deus não perguntou para ninguém. Deus não perguntou para você se você queria ser salvo. Ele, antes que você viesse à existência, Ele olhou para você, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele te salvou. Isso é eleição. A soberania e a responsabilidade humana, quem explica? Ainda poderíamos ficar citando aqui a regeneração, a união mística com Cristo, a justificação pela fé, os mistérios envoltos da ceia, a volta de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. Voltamos a dizer, como Paulo disse, são insondáveis, são inescrutáveis, nós não conseguimos alcançar essa sabedoria. Deus é grande demais, Ele é poderoso. Então, da mesma forma que Paulo, irmãos, está aqui louvando a Deus, glorificando a Deus pela incompreensibilidade dos atos de Deus, nós também devemos olhar para tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e glorificar a Deus, porque Ele salvou você. Você estava perdido, você estava perdido, você estava dominado pelo pecado,
Você estava sem Cristo, sem Deus no mundo. A Bíblia diz que você era um morto, um escravo, um condenado, debaixo da ira de Deus. Mas Deus em Jesus Cristo, por sua rica misericórdia, te salvou. Você tem que louvar a Deus, somente a Deus, porque você não saiu de lá, foi Deus quem te tirou. Paulo está louvando a Deus por isso. Então, literalmente nesse ponto, Deus revela a sua glória por meio do seu plano, que é incompreensível. No segundo ponto, Paulo então vai falar da independência do plano de Deus, no verso 34 e 35. E você vê que ele vai dar um incentivo para nós glorificarmos a Deus, agora não falando do plano de Deus, mas olhando para fora de Deus, porque veja, ele faz 3 perguntas. E ele está querendo encontrar um homem que se encaixa nessas 3 categorias. Ele diz, quem é esse aqui? Quem é esse? Ou quem que é esse aqui? São 3 categorias que ele vai utilizar. E ele vai citar nessas 3 categorias 2 textos do Antigo Testamento. No verso 34 você tem Isaías 40:13, que é um capítulo onde exalta a majestade de Deus, que tem outras várias perguntas como essas. Que Deus quer mostrar que Ele é grande e os homens são pequenos. E no segundo, na terceira categoria, né, porque no verso 34 tem 2, ele vai usar um texto de Jó. Você já leu o livro de Jó? Você tem um monte de amigo de Jó tentando qualificar, entender a causa do sofrimento. Nem Jó sabe, só a gente que sabe, porque Jó não tinha seu próprio livro na mão. Então Jó não sabe porque sofria, mas Deus sabia. E o livro de Jó está ali para mostrar para nós que às vezes não, na sua grande maioria nós não entendemos por que Deus permite que coisas sobrevenham sobre nossa vida. E ele está querendo, e no final, quando ele vai então falar com Jó, do capítulo 37, que foi lido aqui, até o final do capítulo 41, veja, 4 capítulos praticamente. Ele vai fazer perguntas. Jó, responde para mim. É a sabatina mais humilhante que já existiu na terra, porque Jó não tem resposta para nada. Jó não tem resposta. No final ele só fala assim, bem sei que tudo podes. Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Ele só se humilha, ele só se rebaixa, porque Deus é grande. Então ele para de falar coisas que ele não sabe, para glorificar e exaltar a Deus. E Paulo usa esses versos para mostrar isso, para remeter o leitor a esses textos. Então, a pergunta para nós é, quem é capaz, irmãos, de adentrar a mente de Deus? Nós não conseguimos adentrar nem a nossa própria. Nós não conseguimos discernir nem as nossas próprias razões. Nós somos ambíguos, confusos, ânimos dobres. Muitas vezes nós fazemos coisas e não discernimos por que nós fazemos essas coisas. Somos confusos. Mas quem é que pode entrar na mente de Deus? Ou melhor, ou pior, quem é que pode aconselhar Deus? Quem pode acrescentar a sabedoria de Deus? Quem é que pode emprestar, dar ou contribuir para Deus no seu plano? Alguém se encaixa nessas categorias? Por exemplo, quando você procura alguém para se aconselhar, você usa critérios. Alguém que eu sei que vai ter mais condições do que eu de ver o todo. Alguém que vai ser mais sábio. Alguém que vai ser mais experiente de vida, mais velho, que pode me ajudar. A gente estabelece critérios, a gente não busca conselho com crianças, porque as crianças, elas não vão saber nos aconselhar, embora Deus use as crianças às vezes de maneira maravilhosa, mas a gente procura muitas vezes homens e mulheres mais experimentados. Quem é que pode se colocar nessa categoria diante de Deus? Quem pode? A resposta para essa pergunta é um grande ninguém. Ninguém pode. Agora leve em consideração uma coisa: o homem que está dizendo essas palavras. Quem é o homem que está dizendo essas palavras? Paulo. Deixa-me lembrar para vocês quem é Paulo. Paulo é o homem que Jesus, antes de Jesus ainda, ele era aquele que se destacava dentro da sua idade. Ele era um teólogo proeminente,
Como ele diz, ele era um fariseu de fariseu, ele era extremamente zeloso quanto à lei de Deus, ele era tão zeloso que ele perseguia e matava crente. Mas no caminho de Damasco, Jesus se revela para ele glorificado. Ele aprendeu pessoalmente de Cristo, como ele diz em Gálatas, ele foi elevado ao terceiro céu, como ele diz em Coríntios. Ele foi reconhecido pelos outros apóstolos como um homem que escreveu palavras de Deus em sabedoria e profundidade, porque eram muitas vezes coisas difíceis de entender. Pedro vai dizer isso dele em 1 Pedro. Ele escreveu uma quantidade de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, mais da metade. Paulo é o homem que disse ser aquele que mais fez para Deus por causa da graça de Deus na vida dele. E por outro lado, ele também era aquele que se considerava o pior de todos os homens e o menor de todos os apóstolos. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E para aprender de Deus, nós lemos os seus ensinos. Ele está dizendo para nós, esse homem, que nenhum homem é capaz, nem ele, de sondar a mente de Deus, ou de dar conselhos para os seus planos, e de que Deus a ninguém deve nada. Somos nós que somos devedores de Deus, essa é a verdade. Nós devemos a Deus e não o contrário. É Deus que conhece a nossa mente, não o contrário. É Deus quem deve ser o nosso conselheiro e não o contrário. É Deus quem tem uma dívida a cobrar de nós e não o contrário. É Ele quem tem que fazer isso. Mas, pasmem, muitas vezes nós fazemos como os leitores que provavelmente estavam lendo as suas cartas. Como ele vai dizer em Romanos 9:20. Quem és tu, pois, ó homem, para questionar a Deus? A gente não dá conselhos para Deus, mas a gente se coloca num tribunal como se nós tivéssemos que julgar aquilo que Deus faz é justo, aquilo que Deus faz é injusto. Nós não estamos em condições de julgar Deus, mas diante da sua palavra nós só temos que aceitar. Então nesse ponto, irmãos, no segundo ponto e no primeiro ponto, Deus revela a sua glória por meio do seu plano incompreensível e independente, porque Ele não depende de ninguém, e esse plano também é impossível de ser compreendido na sua magnitude. Deus, Ele é autossuficiente, por isso a glória de Deus deve ser dada somente a Ele. Se nós pudéssemos caracterizar as coisas que Deus é diferente de nós, são muitas coisas. Aqui, quando Paulo fala essas ideias de que o plano de Deus é profundo, insondável, inescrutável, que ninguém pode dar conselhos, que ninguém pode alcançar a sabedoria de Deus, Paulo está ressaltando um aspecto de Deus que pertence apenas a Deus. Quando nós estudamos atributos, nós classificamos apenas para a gente poder estudar melhor, porque Deus não pode ser dividido, né? Ele é simples, como o pastor Neto já ensinou aqui numa pregação. Ele não é composto. A gente qualifica os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus partilhou com todos os homens mediante a imagem e semelhança. Nós amamos, somos bondosos, nos iramos, porque Deus faz essas coisas. E numa medida bem pequena, quase que uma sombra daquilo que Deus realmente exerce nessas características, nós somos capazes de fazer essas coisas. Mas por outro lado, Deus, Ele é eterno, Ele possui vida própria, Ele é independente, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é imenso, Ele é infinito, e a lista poderia continuar. Então quando Paulo está fazendo esse jogo de palavras, levando eu e você a pensarmos em nós, depois em Deus, ele está querendo mostrar isso. Deus é diferente de nós, é por isso que o plano dele é tão grande e maravilhoso. E nós podemos ressaltar, Deus é diferente de nós moral e santamente, porque Deus, Ele é santo, 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 mas nós somos pecadores. A santidade de Deus, a pureza de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não pode contemplar o mal, que Deus não tem comunhão, que o que afasta Deus de nós são os nossos pecados. Deus é santo. Deus também, Ele é diferente de nós em local e tempo, porque Deus não está restringido ao espaço-tempo.
Nós estamos limitados, Deus não, Ele preenche tudo, todas as coisas. E ainda poderíamos citar o nome de Deus, os atributos de Deus, coisas que caracterizam Deus como um ser distinto, como os teólogos chamavam, quando fizeram a elaboração das teologias, Deus é um ser totalmente outro, distinto. Por isso que esse plano dele é tão perfeito. E aí então, em terceiro e último lugar, no verso 36, nós temos a exclusividade da glória de Deus para Deus em seu plano salvífico. No verso 36, ele começa dizendo aí para nós: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Vamos ver algumas coisas aqui nesse terceiro ponto. Se nós pudéssemos fazer uma tradução aqui, uma paráfrase dessas palavras que Paulo vai finalizar, é como se ele estivesse dizendo assim, exatamente assim: dele procedem todas as coisas, dele procede, de Deus vem, tudo vem de Deus, por meio dele todas as coisas existem e são mantidas e sustentadas, e em terceiro, a ele todas as coisas retornarão. Tudo que veio de Deus volta para ele, tudo que ele criou vai convergir novamente para Deus, vai voltar para ele, para a sua própria glória, para a sua própria herança. E ele finaliza dizendo que a Deus tem que ser a glória por todos os séculos. Então existem três coisas aqui nesse verso. Ele vai dizer sobre a origem, sobre a manutenção e sobre a herança de Deus. Vejam, Paulo está falando nessa carta sobre Deus como Salvador. Ele fala também, ele mostra que Deus é Criador. Então quando fala que por meio dele, para ele são todas as coisas, Paulo está se referindo aqui à obra salvífica de Deus, aquilo que Deus fez, um propósito dele na igreja. É verdade essas palavras sobre a criação? Sim, Deus criou todas as coisas, trouxe todas as coisas à existência mediante a sua palavra. Deus sustenta a criação mediante a sua palavra, e todas as coisas serão glorificadas e renovadas em Deus, quando Ele fizer a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, como fala lá nos capítulos finais de Apocalipse. Mas quando Paulo diz essas palavras aqui, ele está se referindo à salvação. Então ele está querendo mostrar o quê? Deus é soberano e livre e exclusivo na salvação. Ele é o autor, começa nele, tudo vem dele. Pensa em todas as coisas que você precisa para se converter a Deus, é Deus quem dá. A fé é um dom de Deus, Efésios 2:8. O arrependimento é um dom de Deus, Romanos 2. A fé dos eleitos, 1 Tessalonicenses 5. A fé não é de todos, Tito 1:1. Eu inverti Tito com 1 Tessalonicenses. Mas percebam, Deus é a origem de tudo aquilo que os homens precisam para chegarem à fé em Cristo Jesus. Dele vem, dele. Segundo, Deus, Ele é então, tal como Ele mantém a criação, Ele é o sustentador, o mantenedor da nossa fé, porque Ele diz por meio dEle. Ou seja, por quê, irmãos? Por quê? Encontre um motivo razoável e explicável por que você ainda não abandonou Jesus. Porque quando eu olho para mim, e eu sei que você partilha dessa experiência, você não encontra. O nosso coração é vacilante. Nós somos fracos. Se há um motivo pelo qual nós não nos perdemos, e nós não deixamos a Jesus Cristo até hoje, é porque Jesus Cristo não soltou sua mão. Essa é a verdade. É Ele que mantém você. Em meio aos seus deslizes, fracassos, oscilações, Cristo mantém você, amém? É Cristo quem mantém você, é Cristo quem sustenta. Em terceiro, Jesus Cristo, o Senhor vai nos dizer aqui basicamente que todas as coisas vai voltar para Ele, porque Ele é o consumador, para Ele são todas as coisas. A história da humanidade
ela literalmente ela está conectada com aquele que é descrito pela Escritura como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que sempre existiu, o Deus eterno e poderoso. Ele começa, ele sustenta, ele termina. Esse é o plano de Deus. Por isso que é profundo, por isso que é sábio, por isso que levou Paulo, esse grande mestre, a parar tudo o que ele estava dizendo, e antes dele falar o restante das coisas que ele tinha que dizer, ele tem que louvar a Deus. Ele não tem outra coisa a dizer, senão engrandecer a Deus, senão magnificar esse Deus que é maravilhoso e poderoso. E então, ele vai dizer, a Ele seja a glória para sempre, a Ele seja a glória para sempre. Por fim, quando nós olhamos então para tudo que Deus fez, desde o princípio até o final, na história da redenção, tudo Deus fez para a sua glória, tudo Deus fez para a sua glória. Deus nunca fez nada para a glória do homem, Deus nunca fez nada para a glória de qualquer outro, Deus sempre fez para a sua própria glória, e para realizar esse plano perfeito. Olha só, mais uma vez, eu vou tomar emprestado um desenho que o professor Franklin, pastor, ele faz de uma teologia bíblica da história da redenção, mostrando que tudo que Deus fez, desde o princípio até agora e até o final, é para a glória de Deus, é para a glória dele. Olha só o que o pastor Franklin diz: a humanidade que se espalhou pela terra e o subsequente dilúvio ocorreram para a glória de Deus. E ele transtorna as pretensões idolátricas e religiosas na Torre de Babel também para a sua glória. Deus entra em aliança com Abraão, Isaque e Jacó para a sua glória. Ele se mantém fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e à miséria, para a sua glória. Deus sustenta o povo da aliança durante a escravidão no Egito por 400 anos, para a sua glória, com braço forte, com sinais e prodígios. Ele retira o povo do Egito para a sua glória. O povo chega à terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação, quando a paciência de Deus é revelada para a sua glória. O povo padece debaixo do pecado, em meio às invasões de outras nações, durante quase 400 anos, para a sua glória. Reis são levantados para a sua glória, reis caem para a sua glória, o reino é dividido para a sua glória, a nação de Israel é levada cativa para a sua glória, Judá é conquistada para a sua glória, Jerusalém é destruída para a sua glória, o povo é levado para o cativeiro para a sua glória, para que saiba, como diz o profeta em Isaías, que havia Deus em Israel, para a sua glória. O povo passou 70 anos no exílio para a sua glória, e retornou para a terra para a sua glória. Durante 400 anos esteve em silêncio, e o filho assumiu a forma humana. Esse filho foi tentado, o filho sem pecado caminhou para a cruz, para a sua glória. O filho foi morto, padeceu a morte de cruz, morte de um criminoso. O filho morreu por nossos pecados, o filho matou a morte, o filho ascendeu aos céus, o Espírito foi derramado sobre a igreja, nós somos salvos. O filho voltará do céu como Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a sua glória. Ele faz isso tudo para a sua glória. Cada ação dessa é Deus fazendo para a sua glória. Deus é soberano. E ele termina uma última palavra. No verso 36 ele diz: amém. Sabe o que significa isso? A palavra amém, ela significa: certamente isto é verdadeiro. É assim que as coisas são. É verdade. Eu creio nisso. Eu concordo com isso. Ele assina embaixo do louvor que ele mesmo está dizendo, por meio da ação do Espírito que está apontando para a glória de Deus, usando Paulo para nos ensinar
que a Deus somente pertence a glória, a Ele também somente nós devemos entregar a nossa vida, e Ele está dizendo assim, isso é a verdade de Deus. Portanto, quando nós olhamos para os 3 pontos que nós vimos nessa passagem, nós vemos que Deus revela a sua glória por meio do seu plano incompreensível e independente, a fim de mostrar a exclusividade e soberania dEle em todas as coisas. Aleluia! Deus faz isso, Ele mostra, Ele realiza, e Ele está mostrando para nós. Algumas aplicações finais. Primeira aplicação: quem é que pode louvar a Deus? Quem é que pode louvar a Deus com essas palavras? A resposta para essa pergunta é: apenas aqueles que não contribuem com nada no maravilhoso plano de Deus, mas recebem a sua misericórdia. Paulo diz isso no verso 32, antes dele entrar nesse louvor. Deus usa de misericórdia para com todos. Somente aqueles que entendem que não ajudam Deus na salvação, podem glorificar a Deus com essas palavras. Porque eles então entendem que eles não fizeram nada, e é por isso que a glória é somente de Deus. Se fizesse 1% alguma coisa, se nós pudéssemos dar uma forcinha para Deus, ou atrapalhar Deus, ou fazer qualquer coisa, então a glória não seria de Deus, não seria somente de Deus, ela seria partilhada, mesmo que uma pequena partícula, uma pequena fatia da sua glória, ela deveria ser dada a outro também, porque ajudou Deus. Deus está ensinando para nós a sua palavra: só eu fiz, por isso a glória é minha. Segundo lugar, nós aprendemos primeiro com a Escritura, depois com os ensinos dos teólogos reformados e também da história da igreja, que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós vivamos para a glória de Deus sempre. Não é apenas dizer, como Paulo está dizendo, reconhecendo em palavras, ou cantando canções como fizemos aqui, mas é viver, é entregar a vida para Deus, é glorificar a Deus no trabalho, é glorificar a Deus na igreja, é glorificar a Deus na família, é glorificar a Deus em todos os lugares. A confissão de fé de Westminster, ela começa com uma pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Por que Deus te fez? A resposta é: para conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o seu propósito. Por que Deus criou você? Deus criou você e salvou você para que você o conheça e para que você o glorifique para sempre. Para sempre. Essa é a resposta, como disse Paulo em Coríntios 10:31. Quer nós comamos, quer nós bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo isso para a glória de Deus. A glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus, em todo o tempo, em todas as coisas. Em terceiro lugar, toda busca por glória pessoal, ou satisfação pessoal, ela vai levar ao descontentamento e à perversão do propósito de Deus. Muitas vezes nós somos pegos, sutilmente se desviando do propósito sublime de Deus, que é glorificar a Deus em tudo, buscando os nossos próprios interesses, e isso é uma fonte inesgotável de descontentamento. As mulheres estiverem estudando o livro Contentamento, o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa alegria, plena alegria, ela só vai ser plena e verdadeira quando tudo que nós fizermos for mediado pela intenção de glorificar a Deus. Ser uma esposa para a glória de Deus, antes de ser para agradar o marido, mas para agradar a Deus. Ser um marido para a glória de Deus, antes de ser para agradar a esposa. Ser um pai para a glória de Deus, uma mãe para a glória de Deus, um irmão, um amigo, tudo aquilo que você se encaixa. O sentimento que deve direcionar e mediar tudo que você vai fazer é esse: eu tenho que fazer para a glória de Deus. Faça isso, você vai ser mais feliz. Deus fez você, a sua estrutura, o seu corpo,
a sua parte material, de tal maneira que você só vai encontrar alegria plena se você fizer tudo para a glória de Deus. Essa é a assinatura do fabricante. Esse é o chip que Deus colocou em você, para impedir que toda vez que você desviar do propósito, você encontre frustração, porque no final você está querendo buscar alegria naquilo que Deus fez, na criatura e não no Criador. Mas nós podemos encontrar alegria no Criador e desfrutar de todas as coisas que Ele fez, e continuar sendo feliz e satisfeito. Então todas as vezes que nós tentamos, existem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram buscar a sua própria fama, própria glória, próprio interesse e se deram mal. Em quarto lugar, a gente vê que quando Paulo termina essas palavras, do verso 33 ao verso 36, quando ele ensina para nós o que é glorificar a Deus, que a glória pertence somente a Deus, esses versos, eles devem funcionar como uma espécie de dobradiça entre o pensamento anterior e o pensamento posterior, porque agora Paulo vai continuar a carta, e agora Paulo vai parar de falar assim, ó, Deus fez isso, Deus fez aquilo, em Jesus Deus realizou isso, pelo Espírito Deus faz isso. E agora no capítulo 12 ele começa, olha o capítulo 12, olha as primeiras palavras do capítulo 12. O que ele pede no capítulo 12, do verso 1? Eu rogo, irmãos, rogo, eu estou gemendo a vocês mais uma vez, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Aquilo que Deus já fez em Cristo, as misericórdias, os atos salvíficos, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo e agradável. Sabe o que Paulo está falando aqui? Essas palavras, elas vão encabeçar uma série de imperativos até o final da carta, para falar assim, agora os cristãos devem viver assim. Devem viver em amor, devem usar os seus dons na igreja, devem honrar as autoridades, devem suportar os mais fracos, devem seguir o exemplo de Cristo, devem trabalhar em uma família, devem estar inseridos na igreja, devem ser cooperadores do Evangelho. E isso é uma maneira de glorificar a Deus. Quando você segue tudo aquilo que vem para frente, você obedece aquilo que Ele manda para frente. Você não obedece para ser salvo, você obedece para glorificar a Deus, porque salvo você já foi. E ele começa a falar então do capítulo 12 em diante, fala assim, ó, façam isso, todas essas coisas, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em quinto lugar, nós aprendemos a importância da doutrina na adoração. Irmãos, todo conhecimento teológico deve redundar em engrandecimento de Deus. Você gosta de ler livros, gosta de estudar teologia, se isso não muda o seu coração e faz você querer viver para Deus e glorificar a Deus, você está fazendo teologia errado. Porque no final Paulo falou tanto de doutrina, e o que ele faz? Ele glorifica a Deus. Então perceba, como alguém já disse, a teologia ela não esfria o crente, ela só apaga o falso fogo, ela só corrige a maneira como a gente vai adorar a Deus, e faz a gente fazer isso de maneira inflamada, ardendo o nosso coração de alegria pelo privilégio que nós temos de adorar a Deus. A teologia ela vai despertar o mais profundo louvor e adoração genuíno a Deus. E em segundo lugar, também baseado nisso, a falta de adoração na sua vida, ou talvez o motivo pelo qual você chega no culto, e você muitas vezes está indiferente, e o louvor não toca você, ou uma palavra cantada não leva você à contemplação de Deus, ou quando aqueles que sobem aqui pregam, parece que não está falando com você, ou quando você canta, parece que tem um teto de bronze, a adoração não sobe. Você sabe por que isso acontece? Porque a gente passa a semana enchendo o nosso coração de coisas do mundo, não lê a Bíblia, não ora, não canta louvores, não tem comunhão com os irmãos, aí quer chegar no domingo e quer conseguir adorar a Deus, não vai conseguir, não vai, porque o coração está contaminado, está cheio, está entulhado, está sem palavra.
Você viveu longe do Espírito a semana toda, você quer chegar e ter um encontro romântico com Ele no culto? Não é assim, não é assim. Você quer um culto maravilhoso? Você quer um culto onde você sai daqui com a consciência que você adorou a Deus, que você ouve a palavra, Deus fala com você, confronta você, você tem prazer nas canções, você tem prazer em ver os irmãos? Passa a sua semana mais perto da palavra, lê a Bíblia todo dia, fala com Deus o tempo todo, um pouquinho na hora da leitura, no seu dia a dia, cultiva um relacionamento com Deus, vê se o seu domingo não vai ser diferente. Passa o domingo longe dos seriados, longe de tantas outras coisas, mas fica com a família, lê a Escritura com a família. Você vai ver que o seu domingo vai ser diferente, o seu culto vai ser diferente, para Deus, para Deus. E falando de culto, uma última aplicação. Tim Keller, no seu comentário aos Romanos, ele destaca que esse texto nos dá princípios para o culto. Primeiro, não existe adoração sem verdade. Paulo cita a Bíblia 2 vezes no Antigo Testamento. Notem que a Bíblia é o centro do culto. Não tem como adorar a Deus, não tem como adorar a Deus sem a instrução da palavra. Adoração sem instrução é idolatria. Adoração sem instrução é idolatria. Paulo está querendo mostrar isso. O nosso culto, ele vem daquilo que a Escritura nos ensina a fazer. Segundo, não existe verdade sem adoração. Então, da mesma maneira, não tem como você estar apegado à verdade se no final a verdade não desemboca em louvor. Porque a verdade de Deus vai produzir isso no seu coração, ela vai te levar a adorar a Deus, ela vai transformar o seu coração, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua mentalidade, ela vai te exortar a maneira como você se comporta perante o Senhor. Então é importante você ter esse princípio. Você quer adorar mais a Deus? Estude mais as doutrinas que exaltam a Deus como soberano. Paulo, ele só encontra essas palavras de louvores, não porque ele olha para as realizações humanas, mas porque ele está pensando em quem Deus é. Você quer aprender a adorar mais a Deus? Estuda mais quem Deus é. Teologia própria, mente dita. Estuda os atributos de Deus. Lê os Salmos. Encontra Deus nos Salmos. Lê Isaías, que fala dos atributos de Deus o tempo todo, da santidade, da grandeza, da majestade. E aí então você vai perceber que você vai ter mais facilidade para glorificar a Deus. Porque às vezes a gente não lê muito a Bíblia e a gente não tem o que falar para Deus na adoração, porque a gente não conhece Ele. A gente não sabe quem Ele é, a gente não conhece as características de Deus. Eu tenho certeza que você sabe elogiar a sua esposa. Eu tenho certeza que você sabe elogiar o seu marido, porque você vê todo dia, você conversa todo dia, você está perto das características. Então é fácil, não é difícil. Mas por que a gente tem dificuldade de parar e ficar falando de quem Deus é? A gente está distante, a gente não está vendo os atributos, não está conhecendo. Esses são os princípios. Então, quando nós olhamos para esses 3 pontos, o que Paulo quer que nós entendamos a partir do seu ensino? Que Deus revela a sua glória por meio do seu plano incompreensível e independente, a fim de mostrar a exclusividade e soberania em todas as coisas, para a glória de Deus.